Congresso aprova LDO e governo terá que pagar 65% das emendas antes das eleições. E você vai ver também. Gilmar Mendes nega pedido da Advocacia Geral da União para rever decisão sobre impeachment dos ministros do STF. Lula pede o fim da escala 6x1. Família do Rio de Janeiro oferece R$500 por informações de cachorrinha desaparecida. É um amor assim muito grande, muito grande. Estou sofrendo muito, se desculpa. A gente só quer a bisneguinha de volta. E ainda, sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece amanhã. Veja os adversários mais difíceis que o Brasil pode enfrentar. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. O Congresso Nacional aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 e, pelo novo critério, 65% das emendas parlamentares terão que ser pagas antes da eleição. O Congresso Nacional aprovou a LDO de 2026 e o texto traz um revés para o Planalto. Pelo novo critério, o governo terá que pagar até julho do ano que vem pelo menos 65% das emendas impositivas. A medida aumenta a pressão sobre o executivo em pleno ano eleitoral e fortalece o poder do legislativo na liberação de recursos. O texto também amplia o fundo partidário, encurta prazos para indicação de beneficiários e cria novas regras para emendas de comissão e substituição de parlamentares. Segundo o Congresso, em 2025, apenas 36% das emendas foram executadas até agora, o que motivou a reação de deputados e senadores. Com essa aprovação, o governo tenta agora assegurar a votação do orçamento de 2026 até o final do ano. A expectativa é levar o texto ao plenário do Congresso até 18 de dezembro. O consumo das famílias perdeu força no Brasil e fez o crescimento do PIB desacelerar no terceiro trimestre. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O IBGE divulgou os dados do PIB referente ao terceiro trimestre de 2025. O indicador representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e registrou avanço de 0,1% na comparação com o segundo trimestre do ano. Em relação a despesas do setor de consumo das famílias, apresentou uma variação positiva de 0,1%, enquanto o consumo do governo avançou 1,3%. Já a formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos em máquinas, equipamentos e construção, teve uma alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior. O resultado representa o menor crescimento desde o quarto trimestre de 2024 e o desempenho mais fraco para o terceiro trimestre desde 2016. Com a taxa Selic estacionada em 15% ao ano, o maior resultado em 2 décadas fez com que o crédito ficasse mais caro e o custo das dívidas aumentasse, o que tende a reduzir o consumo das famílias. Mesmo com o desemprego em patamares historicamente baixos, o setor acabou perdendo o ritmo, avançando apenas 0,1%, enquanto o trimestre anterior o crescimento foi de 0,6%. Apesar de resultados positivos em diferentes frentes, o ritmo mais fraco do PIB reforça os sinais de desaceleração da economia brasileira. Analistas do mercado financeiro já projetam que o crescimento econômico do ano deve ficar entre 2% e 2,5% após 3 anos consecutivos de expansão próximas a 3%.
E durante uma conversa com jornalistas, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que a lei do impeachment para os membros da corte já caducou e que a nova decisão não busca blindar nenhum magistrado. Mendes também negou o pedido de Jorge Messias, advogado-geral da União, que pedia para suspender os efeitos da decisão até o julgamento. Antes de participar de um fórum sobre segurança pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, conversou com jornalistas. Em sua declaração, o ministro defendeu a decisão que limita a Procuradoria-Geral da República a apresentar pedidos de impeachment dos ministros da Corte do Supremo. De acordo com o ministro, essa medida não blinda os ministros e a lei já caducou. E é isso que nós estamos fazendo, ou entendemos que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, essa lei já caducou. Era de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 46. Ela já passou por várias constituições e agora se coloca a sua discussão face à Constituição de 1988. A decisão liminar do ministro ainda precisa passar pelos demais ministros da Corte. Isso deve acontecer entre os dias 12 e 19 de dezembro, em plenário virtual do STF. Tal medida foi muito criticada, como, por exemplo, pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e outros parlamentares da oposição. O ministro Flávio Dino, que também falou com jornalistas, destacou que nunca, em nenhum país do planeta, aconteceram tantos pedidos de impeachment contra magistrados. Como é o impeachment do presidente da República? Vai direto para o Senado? Não, tem um filtro, tem um juízo de admissibilidade, que é feito pela Câmara. E o quórum, qual é do presidente da República? Tanto na Câmara quanto no Senado? 2/3. Então, são questões jurídicas relevantes que não podem ser reduzidas apenas às contingências atuais. E alguém, finalmente, já interpretando o pensamento da Flávia, vai dizer, por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. Também nesta tarde, o ministro Gilmar Mendes negou o pedido de Jorge Messias, advogado-geral da União, para reconsiderar a decisão com o objetivo de suspender os efeitos da lei do impeachment até o julgamento em definitivo das ações. E Mendes, como justificativa, disse que a AGU não havia se manifestado nos autos e protocolou o documento após 2 meses do tempo cabível. E a Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação contra a lavagem de dinheiro do PCC. Vamos ver os detalhes com o Eric Rabelo. Uma operação da Polícia Civil colocou novamente em foco o esquema de lavagem de dinheiro que abastecia o PCC. A ação aconteceu hoje cedo e revelou uma estrutura milionária. Vamos ver os detalhes. A Operação Falso Mercúrio cumpriu 48 mandados de busca e apreensão em São Paulo e na região metropolitana. Foram expedidos 6 mandatos de prisão, mas nenhum dos suspeitos foram localizados. Todos são considerados foragidos da polícia e os nomes não foram divulgados. As investigações mostram que empresas de setores bem distintos, como padarias, lojas de veículos e postos de combustíveis, eram usadas exclusivamente para movimentar o dinheiro do crime organizado. Os CNPJs foram bloqueados e os estabelecimentos funcionavam apenas como fachada. A polícia aponta a ligação direta dessas empresas com Cauê Amaral, o olheiro envolvido no caso que resultou na morte do Vinícius Kritzbeck. Mensagens obtidas pelos investigadores mostram que ele conversavam com integrantes do esquema de lavagem. Segundo o secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, o grupo movimentou milhões de reais e mantinha um padrão de vida de alto luxo. Mais de 300 bens foram alvos de pedidos de apreensão, entre carros, imóveis e contas bancárias. O dinheiro desviado não vinha só do tráfico, também incluía recursos de jogos ilegais e golpes de estelionato. No total, 20 empresas e 37 pessoas físicas são investigadas.
Até agora, não há registro de prisões. Mesmo sem prisões, a Polícia Civil afirma que o material apreendido deve ampliar as investigações nos próximos dias. A operação vai continuar em andamento. E veja a seguir, família do Rio de Janeiro oferece R$500 por informações de cachorrinha desaparecida. E ainda, sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece amanhã. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E na última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que aconteceu hoje, o presidente Lula defendeu o fim da escala 6x1. O presidente Lula voltou a expressar seu desejo pelo fim da escala 6x1, enquanto discursava na última reunião de 2025 do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. Para o presidente, esse modelo de trabalho já não cabe mais nessa era tecnológica. Eu queria que esse conselho estudasse com muito carinho, sabe, essa proposta da jornada de trabalho, sabe, para acabar com essa coisa de 6x1, porque não tem mais sentido, sabe, nesse país com os avanços tecnológicos. O fim da escala 6x1 deve seguir como a grande aposta do governo para as eleições de 2026, já que Lula constantemente vem abordando esse assunto, mostrando que vai manter esse discurso no decorrer dos meses, ainda que a proposta tenha encontrado muitos impasses na Câmara. O presidente também falou a respeito de seu relacionamento com o Congresso Nacional, negou que tenha problemas entre as partes. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Mesmo o presidente afirmando não ter problemas entre o governo e o Congresso, as duas partes vivem um período instável nas relações, muito por conta da sabatina do novo ministro do STF. E uma família do Rio de Janeiro está oferecendo R$500 como recompensa para quem der informações sobre uma cachorrinha que desapareceu. Vamos ver na reportagem. No Rio de Janeiro, uma cadela de 8 meses está desaparecida há uma semana. Familiares da bisnaguinha, como o animal é chamado, oferecem uma recompensa de R$500 por informações sobre o paradeiro dela. Imagens de uma câmera de segurança flagraram um momento em que o casal passa em uma moto e pega a bisnaguinha, levando ela embora. Pelas imagens, os donos do animal acharam que o casal tinha pegado a cadela para evitar que ela sofresse um acidente na avenida. Porém, até agora, não receberam nenhum contato para que o animal fosse devolvido à sua família. A Polícia Civil investiga o caso. Andréa, tutora da bisnaguinha, falou sobre o momento difícil que ela e sua família está passando desde o desaparecimento do animal. Eu não sei mais o que fazer, o sofrimento está muito grande, eu já perdi quase 5 quilos. A minha filha, ela está em depressão, minha filha faz veterinária, minha filha está em depressão. A gente chora o tempo todo. Meu marido hoje de manhã me passou um áudio de 1 minuto chorando, dizendo que está muito difícil para a gente, entendeu? Porque você quando pega amor por um animal, e a própria bisnaguinha também deve estar sofrendo, porque ela é acostumada com a gente, entendeu? Eu peguei a bisnaguinha com 45 dias quando ela desmamou. É um amor assim muito grande, e a gente está sofrendo muito. Andréa também fez um apelo e pediu para que a bisnaguinha possa ser devolvida e esse sofrimento da família acabe. Por favor, que esse vídeo chegar até você,
tenha compaixão. Uma família inteira está sofrendo. Ela só tem 8 meses, ela é um bebê. Ela é um bebê. Tem gente dependente dela aqui, entendeu? Eu tô com a minha filha muito mal, minha filha tá muito mal. Minha filha ficou 2 dias sem banho já, porque eu consegui fazer ela tomar banho. Minha filha não come. A gente não vive mais, a gente sobrevive. A gente está vegetando, todo mundo assim, só em prol disso, entendeu? Eu te peço encarecidamente, se você tem mãe, se você tem filho, devolve a bisnaguinha. Tem amor, compaixão pelo próximo. Não faz maldade não, gente. Pelo amor de Deus, isso é cruel demais o que a gente está passando. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, hoje mais cedo, nós tivemos cenas lamentáveis que, infelizmente, acabam se repetindo aqui no Brasil. Conta pra gente. Preocupante que isso continue acontecendo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Uma confusão entre torcedores de Santos e Internacional paralisou a BR-101 na manhã desta quinta, em Itapema, litoral norte de Santa Catarina. Segundo a PRF, a torcida santista emboscou o ônibus com torcedores colorados. A polícia militar prendeu 10 pessoas e 6 feridos foram atendidos no local. O confronto aconteceu no retorno das torcidas aos seus estados, após os jogos de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 200 integrantes de uma organizada do Santos, divididos em 7 ônibus, planejaram uma emboscada ao diminuir intencionalmente a velocidade dos ônibus na rodovia para interceptar os colorados. Eles arremessaram pedras, usaram pedaços de madeira e saquearam o único veículo do Inter. Ao tentar escapar de ré, o motorista acabou colidindo com uma carreta que estava na rodovia. A rodovia precisou ser bloqueada no sentido norte e foi liberada por volta das 11h45. Realmente lamentável. Agora, mudando de assunto, para falar de coisas boas, amanhã nós teremos sorteio da Copa do Mundo de 2026, não é mesmo, Maíra? Exatamente, Kleber. Amanhã vai acontecer o sorteio dos grupos da Copa a partir das 14 horas no Kennedy Center em Washington, Estados Unidos. A seleção brasileira está no pote 1 e pode encarar pedreiras já na fase de grupos do Mundial. O Brasil tem chances de cair no grupo da morte no sorteio da Copa do Mundo. As chaves da próxima edição do Mundial serão definidas amanhã, às 14 horas. No pote 1, o Brasil não enfrenta Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, que também são cabeças de chave. A seleção brasileira pode enfrentar 2 europeus no grupo. A Croácia está no pote 2 e foi algoz do Brasil na última Copa. Outros adversários complicados, como Marrocos e Japão, também estão no pote 2 e podem cair no caminho da amarelinha. Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália são as outras equipes que podem enfrentar a seleção brasileira neste pote. No pote 3, o maior perigo é a Noruega. Mesmo com pouca tradição na Copa do Mundo, os noruegueses se classificaram com goleadas e deixaram a Itália para trás nas eliminatórias europeias. Com Haaland e Odegaard de Cia, complica o grupo que enfrentar. O Brasil nunca venceu a Noruega na história. Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul também estão no pote 3. O pote 4 ainda não tem todas as seleções definidas, mas a Itália está no caminho da repescagem, junto com Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia. Nenhum grupo pode ter mais de 2 europeus. E amanhã a gente vai trazer o sorteio completo e todas as chaves da Copa do Mundo. Mas por hoje é só, eu fico por aqui. Até amanhã e uma ótima noite a todos. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.